Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Muito bom ter você aqui. Estamos hoje estudando o capítulo 3 da primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Esta carta é uma carta muito especial, uma carta muito erudita. Algumas pessoas chegam a questionar se realmente foi o apóstolo Pedro que escreveu essa carta, pela forma tão rebuscada que ele escreve, tanto a primeira carta como a segunda, que também tem algumas diferenças. O apóstolo Pedro cita muitos momentos de Cristo Jesus, muitas palavras de Cristo Jesus ao longo de sua carta, o que enfatiza que realmente foi ele o escritor dessa carta. O capítulo de hoje, ele tem uma autoridade talvez maior do que a do próprio Paulo para falar sobre este assunto. Ele começa o capítulo 3 falando dos deveres conjugais de marido e mulher, e ele era casado. Nós entendemos então que Cristo Jesus vai até sua casa e cura a sogra de Pedro. Se ele tinha uma sogra, então ele era um homem casado. E aqui ele vai falar então sobre esse convívio familiar, e temos então o grande dilema, que é as orações do casal sendo interrompidas. Eu quero estudar hoje com vocês, à luz da palavra do Senhor, quando eu e você somos afetados no ambiente familiar a ponto do nosso relacionamento com Deus ser interrompido. Pega a tua Bíblia, hoje vamos estudar esse capítulo por inteiro, mas vamos focar neste primeiro bloco. Capítulo 3, versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouros ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam se adornar as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. Nós entendemos biblicamente que o sacerdócio do lar pertence ao homem e a edificação do lar pertence à mulher. Este primeiro bloco que nós lemos aqui vai nos falar sobre os deveres ou ações que a mulher deveria ter no seu ambiente familiar. E o texto vai falar que, se esta mulher está casada com um homem que ainda não professa uma fé no Senhor, que ela possa, em silêncio e com bom procedimento, testemunhar de Cristo no seu ambiente do lar. Não apenas criar ambientes de confrontos, de embate, de apologética, achando que é pelo muito falar que irá convencer o seu marido incrédulo a se voltar para o Senhor. Ele então faz um destaque especial, dizendo que esta mulher, mais do que se adornar para o seu marido, se embelezando, ela deveria ter o seu interior adornado. Mais do que tranças, roupas finas ou joias, ela deveria buscar a piedade, uma vida santa, uma vida íntegra, pois com este bom testemunho ela iria alcançar o coração do seu marido sem palavra alguma. Então, é colocado sobre a mulher o dever de edificar a sua casa, mais do que com as palavras, mas acima de tudo com um exemplo. Logicamente que tudo que nós estamos falando aqui também se aplica ao homem. O homem precisa, dentro do seu ambiente doméstico, estar muito mais preocupado com a sua conduta do que meramente a sua fala, muito mais preocupado com a sua conduta do que com a sua aparência. Obviamente, o apóstolo Pedro faz destaques diferentes para movimentos diferentes vividos por marido e mulher naquele tempo, que muitas coisas se espelham nos nossos dias. O texto avança e vai nos falar que a postura da mulher dentro do ambiente doméstico deveria ser uma postura de uma pessoa doce e tranquila no ambiente do lar. Não deveria ser, como diz o autor de Provérbios, aquela mulher rixosa, aquela mulher briguenta, que é melhor o homem morar no deserto do que habitar na mesma casa que ela. Que a mulher possa ser este equilíbrio emocional por lá, exalando doçura, feminilidade e tranquilidade. E o texto conclui então falando sobre a submissão
feminina. Sabemos que tudo isso que eu estou mencionando aqui, muitas vezes é trazido para a mulher como se fosse um grande fardo, como se fosse um grande peso. E muitas mulheres, no contexto atual, precisam carregar os seus casamentos. O apóstolo Pedro está falando deste cenário, de um homem incrédulo que não exerce o seu papel de sacerdote e uma mulher que precisa se submeter a este cenário. Obviamente que a Bíblia não faz alusão a nenhum cenário de abuso ou de violência praticado por um homem, onde ela tenha que se sujeitar a este tipo de abuso e qualquer outro cenário de violência. A Bíblia é terminantemente contra este ambiente de abuso, de violência e de dominação. A mulher é parceira, cooperadora, edificadora do lar, não é uma escrava. Ela não se submete ao seu marido como se ele fosse o dono, como se ela fosse propriedade dele. Homem e mulher são uma só carne, um pertence ao outro. Ela tem tanto direito sobre o corpo do marido como o marido tem sobre o dela, e ela ainda tem um plus. Ela deve ser observada como a fragilidade do casal. O homem precisa olhar para ela entendendo esta diferença. Diante disso, quero convidar você a ler comigo o trecho que vai nos falar então sobre o homem. Verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O papel do homem no ambiente doméstico tem muito a ver com o discernimento, com a consciência do seu papel no ambiente doméstico e de quem é a sua esposa. Ela deveria ser apreciada como a parte frágil desta relação, mas acima de tudo, coparticipante, coerdeira da graça de Deus. Ela é filha de Deus, amada por Deus, tal qual o homem. O homem, mesmo tendo um sacerdócio no lar, ele não é maior do que a sua esposa. Ele não tem privilégios mediante a sua esposa, mas ambos estão diante do Senhor como seres criados para a sua glória. O homem precisa perceber isso e conviver com a sua mulher com discernimento, coabitar com entendimento. É dever do homem manter esta paz no ambiente doméstico. Todas as vezes que há um litígio, que há uma briga, que há uma intriga no ambiente doméstico, é por conta da falta de sabedoria deste homem que não exerce a postura de sacerdote do lar. Nós sabemos que, diante das intrigas familiares, obviamente, todos têm a sua parcela de culpa. Mas o que o texto faz questão de dizer, quando está falando a respeito do homem, é que, diante de um mau convívio com a sua mulher, ele perde, ele é bloqueado com relação ao seu tempo com Deus. Se eu e você queremos ter livre acesso ao Pai, precisamos entender que tem duas coisas que nos impedem deste livre acesso, de acordo com as Sagradas Escrituras. Uma delas é coabitar com nossas esposas sem entendimento. É aquele cenário de litígio, de separação, de brigas, de intriga. Naquele momento, as nossas orações estão interrompidas diante de Deus. Nós perdemos a nossa legitimidade, a nossa autoridade. Por quê? Porque nós não somos mais indivíduos sozinhos, mas nós somos uma só carne. E quando essa uma só carne está em processo de desconstrução, em processo de separação, ela perde o acesso ao Pai. O segundo cenário é narrado lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando vai nos falar sobre a ceia do Senhor. Aquele que participa da ceia de forma indigna, aquele que não discerne o corpo de Cristo. É aquela pessoa que está vivendo no ambiente da fé, mas ela não tem noção de quem é o Senhor. Ambos os textos fazem questão de mencionar o mesmo aspecto, a ausência de discernimento, de compreensão, de entendimento, tanto de quem é o cônjuge quanto de quem é Deus. O relacionamento familiar, este ambiente que muitas vezes nós colocamos como um ambiente sagrado, simboliza a união de Cristo com a igreja. Quando marido e mulher estão rompidos, a semelhança que nós temos dessa parábola que é expressada em Cristo e a igreja também acontece conosco. A igreja, quando está desligada de Cristo, ela perde acesso ao Pai. O homem, quando está desligado de sua mulher,
perde acesso ao Pai. Então, meu amado ouvinte, se você tem vivido tempos de intriga, de confusão, de brigas no seu ambiente doméstico, em nome de Jesus, com toda a humildade, com toda a serenidade, se coloque diante de Deus com o coração apto para perdoar. Acaba com a desarmonia no teu lar, tenha sabedoria, não seja mais um menino, não haja como um moleque no seu ambiente doméstico. Você, minha amada irmã, não seja rixosa, não seja briguenta, para de viver em competição, para de criar este cenário difícil de se conviver. Homem e mulher precisam viver em harmonia para espelhar para os filhos aquilo que é o relacionamento de Cristo com a igreja, o qual, conectados, tem livre acesso ao Pai. A minha oração desde já é que haja paz na tua casa, que haja reconciliação, que haja perdão e que de maneira nenhuma as suas orações sejam interrompidas. A palavra interrompido aqui no original era uma ação militar, era como se fosse um bloqueio militar que impedia então tanto civis como outros militares de acessar algum território. O texto está deixando de forma muito clara este embargo. A partir do momento em que eu e você estamos vivendo em conflito no ambiente conjugal, nós somos embargados, impedidos de falar com o nosso Deus e que isso assim não se estabeleça em nossas casas. Amém? O texto avança e eu quero te convidar então a entender esta reta final do capítulo comigo. Verso 8. Quanto mais tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Esse texto vai nos falar então sobre, mesmo sofrendo, continuar praticando aquilo que é o bem, não pagar mal por mal, insulto por insulto, transcender a maldade deste mundo com a bondade do Senhor. Foi para isso que eu e você fomos chamados. E temos recompensas com relação a todas essas coisas. O autor vai falar que os olhos do Senhor estão sobre nós, os seus ouvidos, mas o rosto dele se vira contra aquele que pratica a iniquidade, aquele que é perverso, aquele que é mau. Tudo que eu e você devemos fazer é praticar o bem e agindo desta forma nos livraremos de muitos conflitos e problemas. Mas uma vez que eu e você viemos a passar por sofrimentos por conta de fazermos o bem, seremos mais do que felizes, pois o Senhor trará essa satisfação no nosso coração. A nossa dignidade, a nossa honra não podem ser negociadas. No mais, ele diz, santifiquem Cristo em vosso coração. Que eu e você tenhamos este lugar separado para a habitação de Cristo Jesus em nossos corações. O texto começa então a dar testemunho de Cristo, o que ele fez por mim e por você em meio aos sofrimentos. Leia comigo. Verso 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estejam sujeitos anjos, autoridades e poderes. Este último trecho tem algumas expressões complexas. Ele começa a falar que Cristo Jesus sofreu em nosso lugar, morreu no corpo, mas foi vivificado no Espírito. E vai surgir então no verso 19 essa expressão de que ele no Espírito pregou aos espíritos em prisão. Nós temos várias interpretações para isso, pelo menos 4 possíveis, mas eu gostaria de destacar apenas uma hoje, que é aquela que realmente eu creio. Cristo Jesus, no interregno entre a sua morte e a sua ressurreição, ele proclama, ele anuncia, não evangeliza, ele anuncia a sua vitória sobre a morte. Ele anuncia a sua vitória sobre todas aquelas potestades caídas, os anjos caídos.
É desta forma que eu creio que esses espíritos narrados nesse texto em prisão são aqueles espíritos caídos representados pelos anjos que desobedeceram. Uma outra que poderia ser viável diante disso aqui é que Cristo Jesus, ao subir aos céus, triunfando sobre todos, estaria então anunciando a sua vitória no reino espiritual, falando tanto para aqueles que estavam no Hades por haverem morrido sem Cristo e aqueles que eram anjos caídos. Qualquer uma das interpretações, o que é viável para a gente é entender que Cristo Jesus proclamou a sua vitória. O texto vai avançando e nos faz questão de falar que o batismo que celebramos nos nossos dias não é para a remoção de pecados, pois para a remoção de pecados foi o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário, mas ele hoje é um símbolo de compromisso, de consciência com este Deus. Quando nos batizamos, declaramos para o mundo que estamos compromissados com este Evangelho. Amém? Que Deus abençoe a sua noite, muito bom ter você aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Todas as noites, às 21h30, estamos aqui para lermos juntos a palavra do Senhor. Até amanhã.